Olá, galerinha! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o Império Bizantino. Essa aula será dividida em duas partes, tá? Nessa semana a gente vai dar início ao Império Bizantino, semana que vem a gente dá continuidade e o término. Essa matéria ela está na apostila 3 de vocês na segunda unidade. Então, vamos lá? Durante um longo período, o Império Romano agonizou, ou seja, ele estava bem ruim. Invasões bárbaras, saques e má gestão levaram o Império ao colapso, levaram à queda. Por outro lado, é nesse período também que, na tentativa de minimizar os efeitos da crise e manter o Império, propõe-se a separação em dois, ou seja, nesse período, eles, por conta da crise, dessas invasões e das dificuldades financeiras, eles decidiram dividir o Império em duas partes. Uma parte, o Império Romano do Oriente, e uma parte, o Império Romano do Ocidente. A partir do momento que o Império Romano do Ocidente ele teve uma queda muito grande, um declínio, e ele acabou terminando, o Império Romano do Oriente ainda estava em alta. E esse Império Romano do Oriente, que sobreviveu a todas essas dificuldades, ele passou a ser chamado de Império Bizantino. Daqui a pouco vocês vão entender por que desse nome. Esse período, então, ele marcou não apenas o fim do Império Romano do Ocidente, mas também o que a gente chama de fim da Idade Antiga. E aí, o momento em que o Império Bizantino ele acontece, né, ele se perpetua ali, até o fim dele, é o que a gente chama de Idade Média. É esse momento da Idade Média também, tá? Eles são o mesmo momento. Foi também nesse período que ocorreu a maior difusão e adesão ao cristianismo, ou seja, o cristianismo foi espalhado pelo mundo nesse momento e as pessoas passaram a aderir a ser cristãs, né? A maior número de pessoas passou a ser cristãs no mundo nesse momento. Inicialmente, entre os componentes das classes mais pobres, inicialmente os cristãos eram os mais pobres, depois chegou até a elite da sociedade romana. Aqui a gente vê o mapinha das províncias do Império Bizantino. É toda essa região aí. Então é bem grande. A gente vê ali que pega um pedaço da Itália, pega outros países do Oriente Médio, até lá chegar perto da Mesopotâmia, lá no outro lado do Mar Negro. Lá toda essa costa do Mar Mediterrâneo, né? Como se pode perceber, a história da Idade Medieval está diretamente relacionada ao Império Romano e seu declínio no Ocidente e no Oriente. Esse termo medieval também ele é meio ele carrega um preconceito muito grande nele, porque ele é muito ligado à questão da Idade das Trevas. Quando a gente chama de Idade Média, muitas pessoas chamam também de Idade das Trevas. Por quê? Foi uma época que não houve muita assim, construção cultural, não houve muita criação científica, então tudo isso ficou meio que nas trevas, no escuro, na obscuridade, né? Mas, na realidade, não foi só assim. Teve também a sua parcela de produção cultural, científica, mas não foi tão grande quanto em outras épocas, porque essa época tudo era muito dominado pela parte religiosa, pelas crenças religiosas. Então, a parte científica mesmo do mundo ficou meio que adormecida nesse período, mas não totalmente como muita gente diz, tá? O intervalo de tempo entre os dois acontecimentos, de 1476 a 1453, também é bastante significativo, esse intervalo de tempo entre a Idade Antiga e a Idade Média. São 1000 anos de experiências compartilhadas entre homens e mulheres comuns. Não é possível, portanto, deixar de lado esse período da história da humanidade, a Idade Média em si. Então, a Idade Média começa lá em
em 476 e termina lá em 1453. Então são 1000 anos de história. Então é impossível pensar que nesse tempo inteiro tudo ficou na escuridão, nas trevas. Assim, ainda que a queda do Império Romano do Ocidente tenha sido fatal para eles, a sobrevivência do Império Romano do Oriente foi expressiva, foi importante. Isso se deu porque havia outra configuração e outros jogos políticos no Oriente, diferente das despesas e necessidades do Império Romano do Ocidente. O povo do Oriente enfrentou poucas ameaças de bárbaros, passando a viver um período de estabilidade e prosperidade, formado na tentativa de salvar o Império Romano do Ocidente. Em plena divisão do Império Romano no século IV, o Império Romano do Oriente manteve a continuidade da cultura romana cristã e boa parte da cultura grega, tendo a capital localizada em Bizâncio. Aí está o porquê do nome do Império Bizantino, porque a capital era a cidade de Bizâncio, então ficou conhecida como Império Bizantino. Só que mais tarde essa capital mudou de nome, ela passou a ser chamada de Constantinopla, que quer dizer cidade de Constantino. Constantino era o imperador nessa época. Essa cidade protagonizou inúmeros encontros entre povos e culturas. Entre os povos que ali se encontravam estavam os gregos, egípcios, sírios, semitas e os eslavos. Um dos pontos principais eram as rotas comerciais que ali passavam, trazendo produtos dos mais variados tipos, tais como ouro, marfim, trigo, pimenta, mel, porcelana, canela, entre outros. Por volta do ano 1000, a cidade chegou a ter uma população de quase 1 milhão de habitantes. Isso para essa época é uma população gigantesca. E chegou a ser a mais rica de toda a Europa. Atualmente, o território que era de Constantinopla é a cidade de Istambul, na Turquia. A cidade, repleta de edificações majestosas, como a Basílica de Santa Sofia, era cercada por uma muralha dupla que desempenhava muito bem o papel de proteção para aqueles que ali viviam. O cristianismo ali teve grande aceitação e a cidade foi palco de atrações religiosas, como as relíquias que os cristãos da época acreditavam ter pertencido aos protagonistas da religião, tais como o sangue sagrado, os cravos da coroa de espinhos de Cristo e até mesmo as sandálias de Jesus estavam na cidade para apreciação dos devotos. Então aqui vocês veem um pouquinho do que é esse início do Império Bizantino, que nada mais é do que o Império Romano do Oriente, que tinha a capital na cidade de Bizâncio e tinha seu imperador, o imperador Constantino, que foi aquele que mais difundiu o cristianismo pelo mundo medieval, né? Pelo mundo nesse início de Idade Média. Bem, por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Fiquem bem e tchau, tchau.